Abra comigo a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 9. Os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, nós temos aqui 30 aparelhos conectados à nossa transmissão. Abra Lucas, capítulo 9. Verso 18 ao verso 27. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, nós pedimos a palavra do Senhor para o teu povo. Palavra que foi lida, que agora será explicada, que a explicação da tua palavra nos alcance onde nós precisamos ser alcançados e nos desafie com um santo desafio vindo do Senhor, que é o nosso pastor e a quem nós devemos seguir. Que a luz do teu Espírito Santo, que é clara como o sol ao meio-dia, brilhe na nossa mente de tal forma que nós possamos compreender a tua palavra e guardá-la no coração para te obedecer e para te amar. São as bênçãos que pedimos ao Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Esse não é um texto para pessoas que não creem no Senhor Jesus. O texto diz que o Senhor Jesus estava orando e os discípulos estavam ali, e então ele se volta aos discípulos, lhes faz uma pergunta e depois faz uma nova pergunta, faz duas perguntas e espera uma resposta positiva, dando a seguir instruções. Não é um texto para quem acha que seguir a Cristo é simplesmente frequentar uma igreja por um tempo, mas é um texto destinado a pessoas que têm andado com o Senhor Jesus, e no caso os discípulos já vêm andando com Jesus há quase 2 anos. É um texto para quem recebeu e fez uso da autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus para ir a outras pessoas e pregar. Capítulo 9, versículo 1, diz que o Senhor lhes deu autoridade para pregar, lhes deu autoridade para expulsar demônios e para curar enfermidades das pessoas. Esse texto é para as pessoas que já têm experimentado isso na sua vida. É um texto para quem já viu o poder salvador de Deus, não somente operando nas outras pessoas, mas operando através de si mesmo, porque obedeceu ao seu chamado e resolveu fazer a sua vontade. É para aquelas pessoas que já passou pela multiplicação dos pães e viu que tudo que é entregue nas mãos do Senhor, o nosso Salvador,
por menor que seja, por mais simples que seja, por mais pequeno que seja, quando é entregue nas mãos de Jesus, Ele abençoa, e o que Deus abençoa, multiplica. Não termina, não acaba. Versículo 16, versículo 17. Esse é um texto para quem tem aprendido a ter uma vida íntima com Deus, imitando o seu exemplo na oração. O texto começa dizendo que o Senhor Jesus estava orando. E Lucas é um dos evangelistas que mais enfatiza a vida de oração do Senhor Jesus. Lucas mostra o Senhor Jesus orando 11 vezes. Ele narra 2 parábolas de Jesus sobre a oração e demonstra como que o Senhor Jesus se comportava frente à responsabilidade, ao imperativo de manter uma vida íntima com Deus. Nós precisamos lembrar que Lucas enfatiza a humanidade de Jesus, o que quer dizer que enquanto o Senhor Jesus viveu aqui na terra, Ele viveu inteiramente na dependência do nosso Senhor. Por isso, a última música que cantamos agora, no momento de cânticos, ela é importante quando diz que nós precisamos nos render aos pés do nosso Senhor. O Senhor Jesus, o tempo todo em que estava aqui conosco, fisicamente falando, Ele viveu inteiramente na dependência do Senhor. E isso é demonstrado pela constância da sua vida de oração. E Lucas entendeu isso tão claramente, ao demonstrar 11 vezes o Senhor Jesus orando, essa é uma delas, que quando ele escreve o livro de Atos, ele mostra a igreja orando 33 vezes. Com quem a igreja aprendeu a orar? A igreja aprende a orar com o seu Salvador, que é homem como nós, e que também, diz Paulo, Romanos 8:34, está à direita de Deus e intercede por nós continuamente orando. Ele estava orando e os seus discípulos estavam com ele, e logo após esse momento de oração, ele tem perguntas a fazer. O texto mostra para nós que se nós achamos que os testes da vida cristã se acabaram, ou que tudo já foi confirmado no batismo ou na pública profissão de fé, este é um daqueles textos bíblicos que nos chegam contra a parede e nos fazem recapitular os nossos compromissos com Deus. Pois Ele quer saber se nós não abandonaremos o compromisso inicial e nós nos enveredaremos por outras estradas que não sejam as estradas do seu Evangelho, para nos comprometer com outras coisas diferentes, espúrias, não consagradas a Deus e que não levam as marcas do seu discipulado. Essa conversa com os discípulos, ela se dá logo depois de eles terem voltado da sua primeira missão evangelística, que Mateus vai chamar de a missão dos 70, quando ele separa 70 dos seus discípulos e de 2 em 2 os envia para pregar ali na Palestina, e eles pregam, eles expulsam demônios, eles curam enfermos, do mesmo jeito que Jesus. Essa ação dos discípulos chama a atenção, a ponto de Herodes perguntar: o que é isso que está acontecendo no meu reino? E eles falam de Jesus, e Herodes quer conhecer esse pregador que agora está transmitindo a sua mensagem através dos seus discípulos. E há 2 reações, nós vimos no parágrafo passado, na semana passada. Há uma reação dos políticos que querem saber quem é este, quem sabe para ir lá ganhar uns votos junto com ele. E a população que nem sempre entende o que Deus está falando e começa a pensar coisas e achar que está acontecendo aí reencarnações no nosso meio. Então o Senhor Jesus conversa com os seus discípulos a respeito disso. No entanto, o Senhor Jesus, quando levanta esse assunto de quem é Ele para os seus discípulos, Ele tem fixo no seu olhar, no seu coração, os seus olhos na direção de Jerusalém. O capítulo 9 de Lucas
marca a transição, o final do ministério na Galileia e o início da caminhada em direção a Jerusalém. E em Jerusalém o Senhor Jesus vai dizer exatamente nesse texto que nós acabamos de ler: lá ele será maltratado, lá ele será perseguido, lá ele será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. E então ele quer preparar os discípulos para essa caminhada. Para levá-los até Jerusalém, Jesus quer saber em que pé está o compromisso dos seus discípulos com ele. Eles já sabem quem é Jesus. Nós terminamos o capítulo 8 convencidos de que Jesus não é simplesmente um homem bom, um homem santo, mas o Senhor Jesus é Deus entre nós. E agora ele quer ouvir isso da boca dos seus discípulos. Eles têm de dizer: eu creio que o Senhor é Deus. Não porque Jesus é arrogante, soberbo e quer aparecer no meio das pessoas. Ele quer saber qual é o assunto, qual é a verdade, o que é que está no nosso coração, o que nós pensamos e acreditamos a respeito dele. Porque se acreditamos errado, porque se pensamos errado, nós vamos fazer tudo errado. Mas se nós de fato chegamos à conclusão a qual ele queria nos levar e a qual ele quer nos conduzir, então nós estaremos de fato comprometidos com ele, e apesar de sermos pecadores, nós estaremos na linha certa, em completa harmonia e sintonia com o nosso Salvador. E isso é importante porque quando chega lá no versículo 51, o texto vai dizer para nós que os dias do Senhor Jesus ser assunto aos céus se completaram. Olha o que está escrito aí no versículo 51. Nós vamos tratar desse texto daqui 2 domingos. Quando mostra que ao se completarem os dias em que devia ser assunto aos céus, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Que expressão interessante essa de Lucas. Quem olhasse para Jesus, só por ver o olhar de Jesus, iria entender: esse cara vai para Jerusalém. Porque era intrépida resolução no seu olhar de ir para Jerusalém. Jesus se prepara para ir para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai se encontrar com a cruz. Porém, antes de prosseguir, ele quer saber se os discípulos já estão conscientes de quem ele é, para finalmente lhes revelar qual é a sua missão. Então, a minha proposição nessa noite é que, ao meditarmos sobre a cruz, sobre o discipulado, descobrimos que ela foi e está ligada intimamente com o relacionamento que Cristo quer partilhar conosco. Ele é o Cristo de Deus que nos salvou por meio dessa cruz. Então perguntamos: o que é ser discípulo de Jesus Cristo? E o Senhor Jesus, nesse texto que nós acabamos de ler, levanta 2 questões bem pessoais, bem particulares, que você, irmão, irmã, sentado aqui nessa noite, que nos acompanha pela sua TV em casa, ou pelo seu aparelho celular ou computador, que seja, precisa responder. Quem é Jesus? Você termina o capítulo 8 sabendo que Jesus é Deus. Agora você tem que dizer isso para ele: o Senhor é o meu Deus. Então, do versículo 18 até o versículo 22, o Senhor Jesus conduz os seus discípulos a confessar a sua messianidade. Ser discípulo do Senhor Jesus Cristo é confessar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus vivo que está entre nós. Dizer isso é confessar a messianidade de Jesus Cristo. O Messias é o Deus que veio viver entre nós para nos salvar. Antes de ouvir o que você pensa, o Senhor quer saber o que você sabe sobre o que os outros pensam.
O que pensavam as multidões? Versículo 18, versículo 19. Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem as multidões que sou eu? E as multidões, como nós vimos no domingo passado, no parágrafo anterior, elas estão envoltas em misticismo, diziam muitas coisas, porém nenhuma delas era a verdade. Diziam que ele era João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, que era muito respeitado pelos seus contemporâneos, pelos contemporâneos de Jesus. Ele era um profeta que tinha vindo do deserto e que fora assassinado por Herodes. Outros diziam: é Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que não morreu, pois foi assunto ao céu num redemoinho, naquela experiência marcante que ele teve com seu discípulo Eliseu. Um profeta que também veio do deserto, pois João veio no espírito de Elias, que enfrentou os falsos religiosos, os profetas de Baal na sua época, na época de Acabe. Outros diziam: não, é Jeremias. Segundo Mateus, capítulo 16, versículo 14, Jeremias foi o profeta do cativeiro babilônico e que enfrentou os falsos religiosos do seu tempo, foi preso, passou fome, passou sede por causa disso. Mas Jesus não era João Batista, Jesus não era Elias, Jesus não era Jeremias. Quem é Jesus? Ao olharem para Jesus, as multidões olhavam para o passado de Israel, para alguns dos antigos profetas, olhavam para as profecias, mas não entendiam direito o que realmente elas queriam dizer. Tanto hoje como também naquela época, Jesus não considera a reencarnação como uma interpretação válida da sua pessoa. Ele fala de ressurreição, jamais a Bíblia fala de reencarnação. As multidões sempre estão atrás de um herói do passado, que eles querem fazê-lo viver novamente no presente. F.F. Bruce, um comentarista do Novo Testamento, nos chama a atenção para o fato de que isso demonstra ser Jesus justamente o homem do momento. No auge da sua fama, no auge da sua popularidade, comparado com os grandes heróis do passado, e que certamente mereceria ser lembrado entre eles, se a gente fosse fazer uma galeria de quadro, ali atrás tem uma, vamos pôr a fotinha de Jesus ali bem no meio, quem sabe com um destaque entre eles. Mas Jesus quer mostrar para nós que nós não podemos olhar para Ele como se Ele fosse o homem do momento. Ele não é o superstar. Fizeram até um filme, Jesus Cristo Superstar, uma falácia. Jesus não é isso. Então o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Mas vós? Quando você estuda a hermenêutica bíblica, a interpretação das Escrituras, é sempre interessante e importante dar atenção especial às conjunções adversativas. Mas, entretanto, porém, contudo, no entanto, porque elas sempre mostram que o que virá a ser dito depois delas é o oposto do que foi dito antes, ou vai fazer contraste com aquilo que foi dito antes. Então o que Jesus espera e quer ouvir dos seus discípulos é para fazer contraste, é para ser oposto e é para ser oposição àquilo que as pessoas que não conhecem, não andam com Ele, pensam a respeito dele. O que vocês que andam comigo pensam a respeito de mim, isso é importante. Como é que você vê Jesus? Como é que a Igreja Presbiteriana de Vila Nova vê, enxerga e conhece Jesus? Será que não queremos ver Jesus como o homem do momento, como as pessoas lá fora muitas vezes o tratam? Será que não queremos transformá-lo no homem do momento para que as pessoas o tratem melhor do que têm tratado ultimamente? Será que não queremos que o Evangelho seja mais famoso do que transformador? Porque o Evangelho não veio para nos tornar pessoas famosas, pregadores famosos. O Evangelho veio para transformar a nossa vida. Ele veio para nos fazer pessoas diferentes do que éramos antes de conhecer o Senhor Jesus. Pois pode ser que, fascinados pelo poder do Evangelho,
nos esqueçamos qual é a finalidade principal do Evangelho, que é mostrar que Deus nos ama e que Ele quer transformar as nossas vidas para nós morarmos na eternidade com Ele. Então Jesus quer saber a sua posição pessoal. A confissão que Pedro faz indica a confissão de todos. O texto diz para nós aí que Pedro, mais do que depressa, respondeu. Ele diz: mas vós, versículo 20, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro. E Pedro disse: és o Cristo de Deus. Em Mateus 16, ele diz quase a mesma coisa com algumas palavras a mais. Em João 6, ele diz: para quem iremos? Pois tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa é a resposta de Pedro, e Pedro, quando responde isso, ele fala por todos, é a resposta de todos. Essa confissão significava, se estivesse errada, a morte por apedrejamento como blasfêmia contra o Deus vivo. Mateus 16 acrescenta ao relato de Lucas a frase na boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus era o libertador que os judeus esperavam há tanto tempo, só que para fazer uma libertação diferente, não de fora para dentro, libertando o povo do domínio romano, mas uma libertação de dentro para fora, nos libertando da condenação e do jugo do pecado nas nossas almas. Para depois disso e a partir disso, mudar todo o resto. Não é mudar a sociedade primeiro e depois as pessoas. Isso é o que a esquerda tenta fazer e nunca consegue. Nós temos que ser mudados primeiro em nós e depois lá fora. E às vezes a gente critica a esquerda, mas a direita faz a mesma coisa. Todos querem mudar a sociedade primeiro, sem mudar o homem. Mas é o homem que precisa ser transformado, cada um, de dentro para fora. E isso só Deus, só Jesus pode fazer. Então, o Senhor Jesus, ao ouvir a confissão de Pedro, ele comenta a respeito disso. Olha que o Senhor Jesus coloca outra adversativa. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. Olha que bagunça que o Senhor Jesus faz. Espera aí, eu tenho que dizer que o Senhor é o Cristo, mas eu não posso dizer para ninguém? Isso é o que os comentaristas chamam de o segredo messiânico. O Senhor Jesus mostra aos seus discípulos quem Ele é, mas ainda não é para dizer para todos até que tudo se cumpra. E então ele vai dizer lá, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, ide, portanto, vão a todas as nações e falem tudo para as pessoas. Não é que o Senhor Jesus quer que a gente seja agente secreto de Deus entre as nações. Ele quer mostrar que eles estão prontos e eles vão entender quando acontecer. Depois nós vamos ver que eles não entenderam nada. Tropeçaram um nas pernas dos outros. Mas nem por isso o Senhor Jesus os abandonou. E quando eles tropeçaram, quando Pedro negou, quando os outros fugiram, quando Tomé desapareceu, e parecia que tudo tinha dado errado, o Senhor Jesus volta, reúne todo mundo outra vez e diz: agora vocês entenderam, agora já aconteceu, vão e falem para todo mundo o que vocês viram, o que eu lhes disse e o que aconteceu aqui em Jerusalém. O Senhor Jesus chama a atenção para o fato de que a confissão é verdadeira, mas eles ainda não estão prontos. E o Senhor Jesus vai prepará-los na narrativa da viagem, do capítulo 10 até o final do capítulo 19,
quero recomendar que você leia Lucas de 10 a 19 em casa, na sua leitura bíblica, e preste atenção em todos os momentos em que diz assim: subindo para Jerusalém, de caminho para Jerusalém, indo para Jerusalém, porque Lucas ele tem um propósito, assim como os irmãos perceberam o propósito do ministério galileu, e essa é a razão porque nós expomos a palavra sistematicamente, para que a igreja saiba que a palavra tem um propósito, e que nós precisamos conhecê-lo, entendê-lo, para saber obedecê-lo. Então a gente dá o modelo no ministério galileu, e você aprende a fazer o resto lendo a narrativa da viagem. Se não, espera aí mais uns 3 ou 4 anos que a gente expõe ela aqui no púlpito da igreja, quem sabe. Mas aprenda o seguinte, que o Senhor Jesus, Ele quer que você entenda qual o caminho que você tem que percorrer. Ele diz, então no verso 22, não falem às pessoas o que vocês acabaram de dizer, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O que o Senhor Jesus está mostrando para eles aqui é aquilo que nós vemos lá no livro de Isaías, os chamados 4 cânticos do servo. E o mais conhecido deles são 4, quem sabe eu estou sonhando um dia fazer uma exposição nos 4 cânticos do servo, é uma exposição que a gente sempre faz na Páscoa ou no Natal, mas o mais conhecido é Isaías 53. Isaías 53 você sabe, nós andávamos desgarrados como ovelhas, e o Senhor fez cair sobre ele o castigo que nos traz a paz. Ele verá o trabalho do penoso, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com isso justificará a muitos. Qual é o caminho do servo? Os judeus tinham uma visão deturpada do caminho do servo. Eles entendiam que o servo, ele viria para ser o libertador político e econômico de Israel. Ele viria e declararia a independência do poder, do domínio do Império Romano. E o Império Romano era muito poderoso, gente. Quem gosta de ler gibi, e tem lá as crônicas do Asterix e do Obelix, tem um dos gibis que é muito famoso e tem gente que vende por preço caro aí, que é Asterix e o Império Romano. Virou filme. E então ele e o Obelix se inscrevem, se alistam no Império Romano, porque eles querem saber por que o Império Romano quer tanto atacar a vila deles. E chega a hora em que soldados do Império Romano, eles vão para a fila da janta. E o Asterix comenta com o Obelix: dizem que quanto mais poderoso é um exército, pior é a comida que eles servem na janta. E aí eles pegam lá aquela pratada de comida e vão comer e... puxa vida, eu não sabia que o Império Romano era tão poderoso assim. Mas os judeus achavam que era com isso que Jesus tinha que se meter. O Império Romano foi o império mais poderoso que o mundo já conheceu. A gente não sabe quase nada, porque quase tudo que a gente estuda sobre o Império Romano é filme de Hollywood. Eles eram poderosos demais. E dominaram quase todo o mundo conhecido daquela época. Da Índia até perto de Portugal. Só os portugueses que eles não conseguiram dominar. Engraçado, né? Foi o primeiro povo que conseguiu se libertar deles, foram os portugueses. Mas eles eram poderosíssimos. E os judeus achavam, não, quando o Messias chegar, ele vai brandir a espadinha dele e ai, ai, ai de César. Só que Jesus não veio para isso. Ele não veio arrumar confusão com César. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele veio para libertar a nossa alma. E para fazer isso, ele não precisa se preocupar com o Império Romano. É claro que ao fazer isso, o Império Romano foi para o brejo.
300 anos depois, o Império Romano se rendeu ao cristianismo, sem ninguém levantar a espada contra ninguém. Pelo contrário, debaixo de perseguição, debaixo de muito sangue derramado, debaixo de muita lágrima, de muita dor, de muita humilhação, o Império Romano se ajoelhou por se converter ao cristianismo e não por entrar num campo de batalha com o seu imperador, vamos dizer assim. Então, qual é o caminho do servo? As promessas e o ensino do Antigo Testamento, conforme Isaías 53, fala de um servo sofredor, alguém que levaria as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, seria colocado sobre ele para libertar-nos do jugo do pecado. Ele nos sararia das nossas iniquidades, das nossas enfermidades, das enfermidades da nossa alma. Ele seria ungido de Deus para a nossa salvação. Sua obra seria a salvação dos homens por meio do seu sofrimento, o penoso trabalho da sua alma. Então, para entendermos isso, nós precisamos da revelação de Deus. Quando Pedro confessou a Jesus em Mateus 16, o Senhor Jesus arrematou: olha, Pedro, bem-aventurado és Simão, filho de Barjonas, ou filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Pedro chegou à conclusão de que Jesus era o Cristo, não porque ele leu simplesmente, mas porque o Espírito Santo colocou isso no seu coração em relação às Escrituras. E é por isso que nós, calvinistas, reformados, presbiterianos, cremos que há uma íntima relação entre o Espírito Santo e a palavra. O Espírito não nega a palavra que ele escreveu, ele a usa, ele aplica, e ele nos faz lembrar dela nos momentos em que nós mais precisamos para saber o que fazer e o que decidir. Desse modo, o Senhor Jesus, ele vem a nós. Romanos capítulo 8 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos de fato filhos de Deus. Você só tem convicção de que é filho, de que é filha de Deus, porque o Espírito Santo mora, habita em você, e é Ele quem diz à sua alma, ao seu espírito, essas coisas. Quem crê na Bíblia não crê simplesmente porque a Bíblia se autocomprova. Quem crê na Bíblia, crê porque o Espírito Santo o leva a isso. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça e da veracidade da palavra de Deus. É Ele quem nos leva a crer no Senhor Jesus. É Ele quem abre a mente de Lídia para entender as palavras que Paulo falava lá à beira daquele rio, no lugar de oração. É Ele quem abre o coração do carcereiro para não permitir que ele enfie a espada em seu próprio coração, mas que entregue a sua vida a Jesus, ele e toda a sua casa. É Ele quem vai mostrando para as pessoas que a palavra de Deus é a verdade. E que quando Pedro então diz, tu és o Cristo, ele chega a essa conclusão, não porque ele aplicou o método de Pitágoras para resolver este ou aquele problema de trigonometria, mas porque o Espírito lhe disse. Você só resolveu crer em Jesus no dia em que o Espírito Santo te mudou e te fez nascer de novo. Foi desse dia em diante que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, passou a fazer sentido para você. Eu fico olhando aqueles filósofos engraçados, interessantes lá do YouTube, e eles falam, olha, a Bíblia é muito boa, mas eu não consigo crer. E parece que ao falar que não consegue crer, está falando do suprassumo da filosofia do mundo. Não, quem chega a essa conclusão devia estar em desespero, porque no dia do juízo, falar que não consegue crer não vai resolver nada. Nós precisamos crer, se quisermos ver o reino de Deus, e nós só creremos se o Espírito vier nos ajudar.
Então o Senhor Jesus diz a Simão: olha, não foi carne e sangue, não foram homens que te mostraram isso, foi o Senhor, o meu Pai, quem te revelou essas coisas. Quantos de nós já estamos na igreja há anos e até hoje essa confissão não mexeu com a sua vida para transformá-lo, para convencê-lo a deixar de lado ou deixar tudo e andar com Jesus? Jó cria em Deus, mas quando Deus agiu de uma forma nova na sua vida, usou o sofrimento, o profundo sofrimento para isso, ele se curvou diante de Deus e disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Porque todo aquele sofrimento que ele passou, em vez de levá-lo e lançá-lo para longe de Deus, aprofundou a sua relação com Deus de tal modo que Deus, que parecia tão pequeno, na verdade foi maior na sua alma. E ele tinha mais motivos para crer do que para não crer. Os versículos 21 e 22 relatam a proibição inicial de Jesus de que falassem abertamente sobre isso, até que tudo se cumprisse. Mas ser o Messias para Jesus significava uma cruz, não uma espada nas suas mãos. Leon Morris, um comentarista desse texto, diz que a cruz era a sua vocação. Jesus veio para morrer, ele nasceu à sombra da cruz. Quando nós vemos os relatos do seu nascimento, lá no capítulo 1 e no capítulo 2 de Lucas, ele diz: olha, esse aí nasceu à sombra da cruz. Ele veio para libertar o seu povo dos pecados deles. Está lá no dia do nascimento de Jesus. Ele não é só o menino Jesus bonito do presépio. Ele é o Salvador que viveu o tempo todo à sombra da cruz. E não se desviou dela um momento sequer. Ele a levou consigo. Ele a carregou literalmente nas suas costas quando ele morreu. E ele não veio, como diz uma música que nós cantamos muito na década de 1990, ele não veio para ser o mártir da paz. Ele veio para ser o Salvador, aquele que dá a paz. A reconciliação com Deus, o caminho do servo, passava por sofrimento, rejeição, morte e depois, finalmente, versículo 22, a ressurreição. Não como uma escolha pessoal, mas como uma necessidade, como um mandato, como uma vocação de Deus para a sua vida. A Bíblia diz constantemente: era necessário que o nosso Salvador fosse plenamente homem para nos salvar dos pecados humanos que nós cometemos, mas também era necessário que ele fosse plenamente Deus para realizar um sacrifício que fosse completo e tivesse aplicação para todas as épocas. A morte de Jesus vai para trás em direção a todos aqueles que criam na promessa do Messias, mas também vai para frente em direção a todos aqueles que ouvirão ainda a pregação do Evangelho. E ele fez um só sacrifício que vale por todos, porque ele era Deus e também porque ele era homem. E deste modo, ele veio para realizar um sacrifício que fosse completo e nos alcançasse. Então, em primeiro lugar, ser discípulo de Jesus é confessar que ele é o Cristo, o Messias. Dizer publicamente que ele é o Messias. Segundo, versículo 23 a 27, ser discípulo de Jesus é tomar a cruz e segui-lo. Então o texto, ele é completamente conhecido de todos nós. Dizia a todos, verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse é o chamado do Senhor para nós. Ser discípulo é tomar a nossa cruz e segui-lo. Qual é a consequência então desse encontro pessoal com Ele? Jesus
espera que nós respondamos novamente o seu chamado, e a resposta é: eu vou te seguir. O que significa seguir Jesus? Caio Fábio, nos seus bons momentos, quando escreveu um livro, Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, ele definiu bem o que está escrito aqui. Seguir Jesus é o projeto de vida mais fascinante que uma pessoa possa vir a abraçar. Você quer aventura? Vai ter todo dia. Vai enfrentar, ter que dar o seu testemunho para quem não quer ouvir. E vai ouvir coisas que você não esperaria ouvir. Então é impossível não compararmos o versículo 22, o que Deus deu para o servo, e o versículo 23, o que o Senhor Jesus diz para nós fazermos. Então o versículo 22 diz: é necessário que o Filho do Homem. E o verso 23, se alguém quer vir após mim. No 22, sofra muitas coisas. No 23, a si mesmo se negue. No 22, seja rejeitado. No 23, dia a dia tome a sua cruz. E no 22, seja morto. E no 23, siga-me. Jesus vai para Jerusalém, ele vai em direção à cruz. Na cruz ele será morto e ele diz: siga-me. A expressão vir após mim, ela está no texto original grego num infinitivo presente médio. Significa que se alguém quer tirar algum proveito, se alguém quer ter algum lucro da companhia de Jesus, precisa fazer 3 coisas: negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e segui-lo. Então, negar a si mesmo, a expressão aqui no texto, é um imperativo aoristo médio. Deixa eu explicar isso. O imperativo é um mandamento, todo mundo sabe. O aoristo, que é um tempo verbal grego, ele tem o sentido de um passado definitivo, um passado que não se repete mais. Ele é um ponto. Fez, está feito, não adianta ficar arrependido. Mas ele está na voz média. Para nós, do brasileiro, é meio complicado a voz média, porque a gente tem a voz ativa, eu amo. Eu tenho a voz passiva, alguém me ama. E eu tenho a voz reflexiva, eu me amo. Mas no grego não tem voz reflexiva, no grego tem voz média. A voz média é algo que você faz pensando em si, mas não é reflexivo. Então a melhor tradução é negar a si mesmo para si. É isso que ele quer dizer. Você tem que negar os seus prazeres, os seus gostos, as suas escolhas para você mesmo, se você quer seguir a Jesus. Isso pode implicar em perder aquela namorada, sabe, aquela mesmo, por causa de Jesus. Significa não aceitar aquele tipo de emprego. Significa não se comprometer com aquele tipo de linguagem. Porque Jesus não faria isso de forma alguma. Lembra de Em Seus Passos, o que faria Jesus? Às vezes a gente pensa em Jesus nos nossos passos fazendo tudo o que a gente faz, né? E não a gente deixando de fazer para fazer o que Ele faz. Será que Jesus vestiria a roupa que a gente veste? Será que Jesus falaria o palavrão que a gente fala? Ah, pastor, mas palavrão é cultural. Cultural é uma pinóia. Não tem esse negócio de cultural, não. Ou você é de Deus, e quem é de Deus tem a boca limpa, ou não. Pastor, mas eu falo palavrão a vida inteira, então aprende a parar de falar. Eu conheci uma irmã que quando ela veio para a igreja, ela falava muito uma outra frase. E aí, para não falar a frase, ela passou a falar misericórdia. Toda vez que a frase vinha na memória, ela falava misericórdia. Falava misericórdia o tempo inteiro. Mas parou de falar o tal do palavrão. Substitua. Não é isso que é o fruto do Espírito Santo? Substituir as obras da carne pelo fruto do Espírito. Então substitua o palavrão por muito obrigado, Deus te abençoe, vai lá, filho abençoado, essas coisas. Mas não com esse tom, com outro tom.
não é? Nada de ironia na nossa voz. O que é levar a cruz? Negar a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz. É mais ou menos assim, se o Senhor Jesus viesse na época da Bastilha, da Revolução de Napoleão, ele diria assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua guilhotina e siga-me. Se ele viesse na época da Primeira Guerra Mundial, ele diria assim: negue a si mesmo, dia a dia tome o seu pelotão de fuzilamento e siga-me. Se ele viesse hoje, ele diria mais ou menos assim: tome a sua cadeira elétrica, tome a sua injeção letal e siga-me. Aquilo do que você mais tem medo. O pior tipo de condenação que a justiça de um país pode vir a dar. O Brasil não tem condenação nenhuma, né? No Brasil, um preso não pode ficar preso mais que 30 anos. E ainda é cheio de reduções. De modo que algumas pessoas ficam no máximo 6 anos porque saem com bom comportamento, reduzindo a pena. Esse é o Brasil, é o seu país. Por causa de questões advocatícias lá da virada do século XIX, o Brasil tomou esse tipo de atitude. E agora está preso nisso aí e não consegue se libertar mais. O fato é que o Senhor Jesus foi condenado ao pior tipo de morte sem ter culpa. Isso ainda acontece. Essa semana a gente viu no jornal um monte de gente que foi condenada e ainda está preso sem nunca ter cometido o crime. E a lei brasileira não consegue libertá-los. Agora, a Bíblia está dizendo que é aquilo que mais coloca medo no seu coração. É isso que você deve tomar todos os dias e seguir Jesus. O que é que mais coloca medo no seu coração? A sua timidez? Tome a sua timidez e siga-me. O que é que mais coloca medo no seu coração? É perder o seu emprego? Tome o seu emprego e o medo de perdê-lo e siga-me. É o medo de que as pessoas não te elogiem? Tome o medo de perder o elogio. Siga-me. O que é que você mais tem medo? É isso que você deve colocar diante de Jesus, para Ele dominar. E segui-lo. Negue a si mesmo. Aquilo que você acha que você merece, que você gostaria de ter, que você sonha, e aquilo que te atrapalha a chegar em tudo isso também. Dia a dia, tome essas coisas e venha atrás de mim. Traga os seus medos, traga as suas vergonhas, traga as suas intimidações, traga os seus problemas, os seus percalços, os seus obstáculos, traga os seus adversários, os seus inimigos. Faz essa fila toda e venha atrás de mim. Porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Quanta coisa a gente carrega nas costas, que pesa na nossa vida, que massacra a nossa criatividade, que acaba com a nossa consagração. Jesus diz: traz. É a pornografia? Pega a sua pornografia, traz ela para... Vem atrás de mim com ela. Deposite tudo isso na minha presença. E Ele vai mudar tudo. Siga-me. Eu me lembro de ler um livro que mexeu muito comigo, a história de um missionário inglês chamado Vivi Craig, na verdade canadense. Vivi Craig se tornou missionário protestante numa das favelas mais pobres do mundo, que não é lá no Rio de Janeiro, mas é lá nas Filipinas, um lugar chamado Tatalon. E ele foi pregar o evangelho naquela favela imensa, grande, na capital das Filipinas. E ele disse, e ele era um homem rico, e ele teve que deixar tudo
para montar uma casinha de papelão e telhado de zinco, e viver nessa casinha, porque se ele não vivesse assim, ele não conseguiria falar de Jesus para aquelas pessoas. E ele esteve aqui no Brasil em 1987, e o testemunho dele, das pessoas que foram convertidas a Cristo, porque ele fez isso, negou a si mesmo, deixou tudo para trás, e foi para lá viver Jesus no meio daquelas pessoas muito pobres, impactou a igreja brasileira. Nós temos muitas favelas, nós temos muitos pobres. Quem já ouviu o reverendo Ronaldo Lidório falar sobre quem são os não alcançados no Brasil, fica coçando a cabeça quando ele diz que os não alcançados no Brasil são, em primeiro lugar, os ricos, muito, muito ricos, e os pobres, muito, muito pobres. E nós, presbiterianos, somos desafiados tanto a um grupo quanto ao outro. Tem gente aí que acha que só tem que evangelizar rico. Mas a Bíblia diz que são os muito, muito ricos, os muito, muito pobres, os ciganos, os indígenas, os pomeranos e imigrantes no Brasil, os quilombolas, aqui até tem uma colônia aqui bem perto de nós, os ribeirinhos que moram à beira do Tapajós, do Xingu, do Amazonas, que ficam meses e meses sem sequer ver um pregador. Tome a sua cruz, siga-me, porque eu vou para Jerusalém. Cristo tomou a sua cruz e seguiu em direção à morte em favor dos outros. Se esse não é também o nosso caminho, então nós não aprendemos ainda o que é ser discípulo. E os discípulos sabiam que tomar a cruz era uma experiência só de ida. Quem em Jerusalém da época de Jesus era visto carregando uma cruz para fora da cidade, sabia que essa pessoa só ia, ela nunca voltava. Ela nunca voltava. Uma das coisas mais impressionantes na história de Ben-Hur, aquela ficção que foi criada a respeito de Jesus e que virou um best-seller, depois regravaram, mas cheio de pornografia, atrapalhou tudo. O autor daquele livro, ele era um repórter que queria falar contra o Evangelho. E então foi estudar a respeito. E o que saiu foi o livro Ben-Hur. Quem já assistiu o filme, tem 2 momentos em que Ben-Hur topa com Jesus. Quando ele está sendo levado preso, e ele pede água, e os soldados não deixam que ninguém lhe dê água, então Jesus aparece, você só vê as mãos dele e a sombra, e dá água para Ben-Hur, e o soldado vem para impedir, e quando vê que é Jesus, não tem coragem de fazer nada, e ele bebe água. E depois, quando Jesus é crucificado, ele quer dar água para Jesus, levando a cruz, e os soldados não deixam ele dar água para Jesus. Então Jesus vai para a cruz. O que ele quis dizer? Que muitas vezes nós nos levantamos contra Deus, mas quando nós refletimos com um pouco mais de profundidade, nós percebemos que na verdade nós é que precisamos de Deus sempre. Deixa eu caminhar para a conclusão. O Senhor Jesus dá um aviso. Ele diz o seguinte: olha, quem vir após mim, tome a sua cruz, siga-me. Porque se alguém ou qualquer de vocês vir causar dano a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E o segundo alerta diz: olha, tem gente aqui que verá a minha glória antes da morte. Um aviso: cuidado com o que você fala e deixa de falar. Cuidado com o medo e a vergonha que você tem a respeito de Jesus.
Porque o mundo lá fora, o tempo todo, quer nos intimidar, e isso acontece também aqui no Brasil. O tempo todo. Dependendo do lugar aonde você vai, falar o nome de Jesus causa estranheza, cara feia. Há poucos meses atrás, um pastor foi chamado para orar, lá nos Estados Unidos, numa Câmara de Senado, e quando ele orou, e na oração ele mencionou vários pecados que estavam sendo discutidos na forma de lei ali naquele plenário. Várias pessoas se levantaram e saíram em protesto à sua oração. Eu preguei numa igreja uma vez que uma pessoa veio buscar uma pessoa e o culto não tinha acabado, o sermão era longo igual esse. Então ela ficou em pé, na minha frente, do lado da pessoa, esperando o culto acabar, todo mundo sentado, ela em pé, para constranger a pessoa que estava ouvindo o sermão. Não teve vergonha de fazer isso. Mas nós muitas vezes temos vergonha, a gente tenta amenizar as coisas. Então o Senhor Jesus diz: olha, se você tiver vergonha de mim, lembre-se disso quando estiver chegando na minha presença lá em cima. Ele não vai deixar passar. Por outro lado, há uma promessa. Tem gente aqui que verá tudo. E há 3 possibilidades. Será que Jesus está falando da cruz? Ver a glória de Deus é ver a cruz, porque na cruz, Paulo diz: longe de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, porque ela é um instrumento que separa a minha vida antes e depois. Outros falam que Jesus está falando da ressurreição. Ver a glória é conhecer Jesus ressuscitado, como os discípulos conheceram. E hoje nós estamos aqui por causa do fruto disso. Porém, outros dizem, e essa é a interpretação mais aceita, que ele está falando da transfiguração, que vai acontecer algumas semanas depois disso daqui. Quando ele estiver subindo para Jerusalém, Pedro, João, Tiago vão subir ao monte, alguns falam que é o Monte Tabor, e lá ele vai ser transfigurado na presença deles. Moisés vai aparecer, olha o privilégio. Elias vai aparecer e Pedro vai ficar assim: pois é, vamos montar aqui uma barraquinha para um, outra barraquinha para outro, e o negócio vai ficar bom, é aqui em cima mesmo. E aí quando ele para de falar, não tem mais ninguém lá, só tem fumaça. Mas ele viu Elias. Lá em casa, essa semana, a gente está ouvindo sermões sobre o céu. Reverendo Heber Campos, o pai, ele fala muito sobre o céu. E ele fala que a Nova Jerusalém, que vai ser aqui na terra, eu concordo com ele, é uma cidade muito grande, muito alta. A medida dessa cidade, no final de Apocalipse, no final de Ezequiel, é como se fosse daqui até João Pessoa, na Paraíba. Essa é a Nova Jerusalém. Prédios grandes, paredes altas, tudo de ouro perfeito. Mas nem todo mundo vai morar lá. Deus vai modificar todo o planeta Terra. Alguns que Ele mesmo vai escolher, vai morar lá. Os outros vão morar de fora. Mas aquela cidade nunca vai fechar as portas, de modo que você vai poder ir lá e voltar quantas vezes quiser. Tem gente que vai ficar o tempo todo lá só para... Nossa, puxa vida. Tem gente que quer morar no morro mais perto para ver de longe. Mas o fato é que nós estaremos lá. Não vai precisar nem de poste de luz, porque Deus será a nossa luz. Dia, o tempo todo, com a graça do Senhor, uma luz que vai penetrar todos os recônditos. Reverendo Heber diz: olha, embora a física diz que não, mas a luz de Deus faz curva. Então não vai ter cantinho como aquele cantinho lá, mais escuro que o outro, porque não tem uma luz lá naquele local. A luz vai brilhar em todos os lugares. A luz de Deus. Tudo claro, tudo perfeito,
tudo pronto. E ele diz: olha, nós estamos apenas antevendo essa glória. A transfiguração foi apenas uma pequenina demonstração de quem vai morar lá. Tem algumas pessoas que eu quero conhecer lá. Uma delas é uma mulher chamada Blandina. Blandina era uma menina magrinha, de pouco mais de 16 anos de idade. Quando houve perseguição em Cartago, na África, ela estava no grupo dos que foram presos e levados para a arena para serem comidos pelas feras. E os irmãos olharam para Blandina e disseram assim: puxa, ela é tão magrinha, tão fraquinha, vamos cercar ela para que ela seja a última. E ela foi escolhida. E ela foi muito machucada. Bateram nela. Um touro a chifrou várias vezes, mas ela não morreu. Ela apanhava e ainda estava lá. Não negava Jesus. Fizeram com que ela se assentasse numa cadeira quente, e toda a pele do seu corpo foi queimada, foi fritada ali, mas ela não negou Jesus. Quando eles viram que ela não negaria de jeito nenhum, então eles a mataram. Blandina, sua irmã em Cristo. Quero visitá-la lá em Jerusalém, porque a morte dela é uma das coisas que fortalece a minha fé. Lá eu quero encontrar com um rapazinho de 8 anos de idade chamado Timóteo Titicombe. Eu já contei uma vez a história dele aqui. Eu o vi 2 vezes na igreja apenas, e depois ele morreu afogado num retiro da igreja. No momento em que ele caiu na água e afundou, o monitor estava perto e ia socorrê-lo, quando ele disse: eu não, salvo meu colega que não conhece Jesus. E o monitor, assim, sem pensar, voltou-se para o coleguinho e salvou. E o Timóteo afundou. Foi encontrado 3 horas depois, preso num tronco de árvore no fundo do riacho. Eu quero encontrá-lo lá no céu. Ele é um pai na fé para mim. É isso que a palavra de Deus diz. Então lembre-se do Senhor Jesus. Eu quero terminar com um cântico. Eu não tenho a voz mais afinada de todas, mas o cântico diz assim: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida no teu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você, é Cristo vivendo em você. Vamos orar.